Capítulo 2. O Novato. Há muitas lendas sobre Tomador, o ilhéu que fez de Torre do Cervo seu primeiro ducado e fundou a linhagem real dos Visionários. Uma é que a viagem de saqueadores com que chegou a esta costa foi sua primeira e única excursão para fora da fria e dura ilha em que havia nascido. Disse que, ao ver as fortificações de madeira de Torre do Cervo, teria anunciado: se houver fogo e comida ali, não vou mais partir. E havia, e ele não partiu. Mas os rumores que correm na família dizem que ele era pobre marinheiro, enjoado pelas ondas do mar e pelas rações de peixe salgado que serviam de sustento aos outros ilhéus, e que ele e a sua tripulação tinham ficado perdidos por dias na água, e que, se não tivesse conseguido tomar Torre do Cervo, a sua própria tripulação o teria atirado ao mar. De qualquer forma, a velha tapeçaria no grande salão representa-o como um homem forte e musculoso, sorrindo ferozmente sobre a proa do navio enquanto os remadores o impelem rumo a uma torre do cervo ancestral, feita de madeira e pedra mal trabalhada. No início, Torre do Cervo era uma terra defensável ao lado de um rio navegável, na boca de uma baía com um excelente ancoradouro. Um chefe tribal insignificante cujo nome se perdeu nas brumas da história, viu a possibilidade de controlar o comércio do rio a partir dali e construiu a fortaleza original. Ostensivamente, teve de construí-la de modo que fosse possível defender dos ilhéus salteadores tanto o rio como a baía, pois estes, a cada versão, vinham saquear as povoações e embarcações ao longo do rio, mas não se deu conta, até ser tarde demais, de que os salteadores traidores tinham se infiltrado nas suas fortificações, e assim os salteadores fizeram daquelas torres e muralhas a sua base. A partir dali foram ampliando sua zona de domínio, ocupando as terras ao longo do rio e reconstruindo o antigo forte de madeira com torres e muralhas de pedra, até por fim fazerem de Torre do Cervo o coração do primeiro ducado e a eventual capital do reino dos 6 ducados. A família governante dos 6 ducados, os Visionários, descendia desses ilhéus. Mantiveram por várias gerações as suas ligações com eles, fazendo viagens às ilhas externas em busca de esposas e voltando para casa com noivas roliças e escuras do seu próprio povo. Por causa disso, o sangue dos ilhéus continuou a correr com vigor nas linhagens reais e famílias nobres, dando origem a crianças de cabelos negros, olhos escuros e membros robustos e musculosos. Com tais atributos havia uma predileção pelo talento e por todos os perigos e fraquezas inerentes a tal sangue. E também tinha a minha cota dessa herança. Mas a minha primeira experiência em Torre do Cervo nada teve a ver com a história ou o legado. Eu apenas conhecia o lugar enquanto o destino final da minha viagem, um cenário de pessoas e ruídos de carroças, cães, edifícios e ruas tortuosas, pelas quais fui conduzido a uma imensa fortaleza de pedra empoeirada sobre os rochedos que dominavam a cidade abrigada abaixo deles. O cavalo de Bronco estava cansado e os cascos escorregavam nas pedras quase sempre sujas da calçada das ruas da cidade. Eu me amarrava com força ao cinto de Bronco e estava cansado e dolorido demais para sequer me queixar. Ergui a cabeça uma vez para contemplar as torres e paredes altas e cinzentas do forte que se erguia diante de nós. Pareceu-me frio e severo, mesmo sob o calor da brisa marítima. Encostei a minha testa nas costas dele e senti-me enjoado pelo cheiro de sal e iodo daquela imensidão de água, e assim cheguei à Torre do Cervo. Os aposentos de Bronco ficavam sobre o estábulo, não muito longe do pátio. Foi para lá que ele me levou, juntamente com os cães e o falcão de cavalaria. Tratou do falcão primeiro, pois estava lamentavelmente ensopado, desgrenhado e sujo da viagem. Os cães estavam transbordando felicidade por chegarem em casa e pareciam insuflados de uma energia sem limites que era muito irritante para alguém tão cansado como eu. Narigudo empurrou-me meia dúzia de vezes antes que eu conseguisse transmitir à sua cabeça dura de cão que eu estava cansado e meio enjoado e sem disposição para brincadeiras.
respondeu-me como qualquer cãozinho faria, procurando os antigos companheiros de ninhada e lançando-se imediatamente numa luta semisséria com um deles, a qual foi subitamente interrompida por um grito de Bronco. Ele é o homem de cavalaria, mas, quando estava em Torre do Cervo, era também o senhor dos cães, dos falcões e dos cavalos. Tendo tratado dos seus próprios animais, caminhou pelas baias, verificando tudo o que havia sido feito ou deixando por fazer durante a sua ausência. Verificando tudo o que havia sido feito ou deixado por fazer durante a sua ausência. Como num passe de mágica, surgiram rapazes do estábulo, criados e falcoeiros para defenderem suas incumbências de eventuais críticas. Corri atrás dele por quanto tempo pude. Foi apenas quando eu finalmente desisti e me atirei cansado em cima de uma pilha de palha que ele pareceu se dar conta de que eu estava ali. Um olhar de irritação, seguido de um olhar de enorme cansaço, percorreu seu rosto. Aqui, você, Garrano. Leve o jovem Fitz à cozinha. Assegure-se de que ele se alimente e depois o traga de volta aos meus aposentos. Garrano era um rapaz dos cães, pequeno e escuro, com cerca de 10 anos de idade, que tinha acabado de ser elogiado pela saúde de uma ninhada que tinha sido parida na ausência de Bronco. Momentos antes tinha saboreado a aprovação de Bronco, mas ao receber essas novas ordens, o seu sorriso se desfez e ele lançou para mim um olhar indefinido. Nós nos encaramos enquanto Bronco se dirigia às baias com seu séquito de tratadores nervosos. Então o rapaz encolheu os ombros e curvou-se para me encarar. Então, você está com fome, não é, Fitz? Vamos procurar alguma coisa para você beliscar? Perguntou convidativo, exatamente no mesmo tom que tinha usado antes para persuadir os cachorrinhos a irem para um lugar onde Bronco pudesse vê-los. Eu concordei, aliviado por ele não esperar de mim mais do que um cãozinho, e o segui. Ele olhava para trás o tempo todo para ver se eu continuava a acompanhá-lo. Assim que estávamos fora do estábulo, Narigudo veio saltitante para se juntar a mim. A evidente afeição do cachorro por mim fez com que eu subisse no conceito de Carrano, que continuou falando sobre para nós dois com frases curtas de encorajamento, dizendo-nos a comida logo à nossa frente. Venha, ande, venha, não vá para lá atrás do gato, ande ali, venha, bons meninos. As baias estavam lotadas com os homens de veracidade, acomodando acomodando os cavalos e equipamentos, e Bronco apontava tudo o que tinha feito na sua ausência e que não atendia às suas expectativas, mas à medida que nos aproximávamos da torre central, o vai-e-vem aumentava. As pessoas passavam por nós de raspão, ocupadas com todo tipo de tarefas. Um moço carregando uma imensa peça de presunto sobre o ombro, um grupo de meninas dando risadinhas, braços abarrotados de juncos e urzes, um velho, de expressão carregada com um cesto de peixe, e três jovens mulheres em trajes coloridos, com suas vozes soando tão alegremente quanto o tilintar dos sinos que traziam pendurados nas vestes. Meu nariz me avisou que nos aproximávamos da cozinha, mas o tráfego aumentava proporcionalmente, até que à beira da porta havia uma verdadeira multidão entrando e saindo. Garrano parou, e Narigudo e eu paramos atrás dele, narizes ocupados avaliando a situação. Ele observou toda aquela gente à porta e franziu as sobrancelhas. O lugar está cheio. Estão se preparando para hoje à noite para o banquete de boas-vindas à veracidade majestoso. Toda a gente que é alguém veio à Torre do Cervo. As notícias de que cavalaria desistiu do trono se espalharam depressa. Todos os duques vieram ou enviaram representantes para aconselhar sobre isso. Ouvi dizer que mesmo os Shurdan enviaram alguém para ter certeza de que os tratados de cavalaria serão honrados se ele já não estiver por aqui. Ele parou subitamente, desconcertado, mas se foi porque estava falando do meu pai para aquele que era a causa da sua abdicação, ou porque estava se dirigindo a um cachorrinho e um menino de 6 anos, como se eles tivessem inteligência, não sei ao certo. Olhou ao seu redor, de relance, reavaliando a situação. Esperem aqui, disse-nos finalmente. Eu vou lá dentro buscar alguma coisa para vocês. Menos chances de eu ser pisoteado.
ou pego. Fiquem aqui. E reforçou o comando com um gesto firme de mão. Recuei até o muro e fiquei ali, em cócoras, fora do caminho de tráfego. Narigudo sentou-se obedientemente ao meu lado. Observei fascinado como Garrano se aproximou da porta, fazendo seu caminho pelo meio da multidão e deslizando facilmente para dentro da cozinha. Com Carrano fora de vista, as pessoas que passavam chamaram a minha atenção. A maior parte era composta de serventes e cozinheiros, alguns menestréis, mercadores e entregadores. Observei-os chegando e partindo com uma curiosidade entediante. Já tinha visto demais naquele dia para achá-los grande coisa, quase mais do que a comida. Desejava um lugar sossegado, longe daquela agitação toda. Senti-me no chão, as costas apoiadas na parede da torre aquecida pelo sol, e descansei a testa sobre os joelhos. Narigudo encostou-se em mim. A cauda do cachorro batendo no chão me despertou. Levantei o rosto dos joelhos para notar um par de botas altas e marrons diante de mim. Diante de mim. Os meus olhos moveram-se para cima, passando por uma alça de couro cru e uma camisa rústica de lã, até alcançarem o rosto desgrenhado e barbudo, com um cabelo grisalho por cima. O homem me olhava, balançando um pequeno barril sobre um dos ombros. Você é o bastardo, não é? Eu tinha ouvido aquela palavra tantas vezes que eu já sabia que ela se referia a mim, sem compreender exatamente o que significava. Concordei com a cabeça, lentamente. A cara do homem se iluminou com intensidade. Ei, disse ele alto, não mais falando comigo, mas com as pessoas que iam e vinham. O bastardo está aqui, o filho ilegítimo de cavalaria, o mais duro que um pau. Você se parece muito com ele, não acha? Quem é sua mãe, menino? A maioria das pessoas que passavam continuou indo e vindo, sem deixar mais que um olhar curioso ao garotinho de 6 anos sentado contra o muro. Mas a pergunta do homem do barril era evidentemente de grande interesse, porque mais do que umas poucas cabeças se viraram, e vários comerciantes se acabavam de sair da cozinha e se aproximaram para ouvir a resposta. Resposta essa que eu não tinha. Minha mãe era uma mãe e o que quer que eu soubesse sobre ela já começava a se desvanecer na minha memória. Portanto, não respondi e apenas olhei para ele. Ei, qual é o seu nome então, menino? E virou-se para o seu público, falou em segredo. Ouvi dizer que ele não tem nome, nem um grandioso nome real para moldá-lo, nem mesmo um nomezinho qualquer para insultá-lo. É verdade isso, garoto? Ou tem nome? O grupo de espectadores crescia. Alguns mostravam compaixão nos olhos, mas ninguém interferiu. Um pouco do que eu estava sentindo passou para o narigudo, que se deixou cair de lado e mostrou a barriga em súplica enquanto batia a cauda naquele velho sinal canino, que quer dizer: sou apenas um cãozinho, não posso me defender. Tem piedade. Tivessem eles sido cães, teriam me farejado afastando-se a seguir, mas os humanos não têm dessas cortesias inatas. E assim, quando não respondi, o homem aproximou-se mais e deu um passo à frente e repetiu: Você tem nome, garoto? Levantei-me lentamente e o muro, que tinha sido quente contra as minhas costas apenas um momento atrás, era agora uma barreira gelada que impedia minha retirada. Aos meus pés, Narigudo contorceu-se de costas na poeira e soltou um gemido suplicante. Não, eu disse suavemente, e quando o homem começou a se debruçar para ouvir as minhas palavras, gritei: Não! E o repeli, enquanto se me movia de lado pelo muro como um caranguejo. Viu cambalear um passo para trás, largando seu barril, que caiu na rua pavimentada e rachou-se. Ninguém na multidão conseguiu compreender o que tinha acabado de acontecer. Eu, com certeza não. A maior parte das pessoas riu ao ver um homem feito encolher-se de medo diante de uma criança. Nesse momento, minha reputação de temperamento e atitude tornou-se conhecida, porque antes que a noite caísse, a história do bastardo confrontando seu atormentador já tinha se espalhado por toda a cidade. Narigudo levantou-se e fugiu comigo. Vi de relance a cara do Garrano, tensa e confusa, quando emergiu da cozinha, tortas nas mãos, e viu Narigudo e eu fugindo. Se fosse Bronco, eu provavelmente teria parado e lhe confiado a minha segurança. Mas não era, e por isso corri, deixando Narigudo tomar a liderança. Fugimos em meio ao bando de criados, apenas mais um garotinho e o seu cão correndo pelo pátio. E Narigudo levou-me para o que ele obviamente considerava o lugar mais seguro do mundo. Longe da cozinha e da torre central, a raposa havia cavado um buraco no chão, no canto de uma construção anexa que parecia prestes a desmoronar, onde sacos de ervilhas e feijões eram armazenados. Aqui tinha nascido Narigudo, totalmente contra a vontade
de Bronco, e a que Raposa tinha conseguido manter sua cria escondida durante pelo menos 3 dias. O próprio Bronco a tinha encontrado aqui. O cheiro dele era o primeiro cheiro humano de que Narigudo conseguia se lembrar. O buraco que dava acesso ao espaço debaixo da construção era extremamente apertado, mas uma vez lá dentro o esconderijo era quente, seco e mal iluminado. Narigudo aconchegou-se a mim, e eu pus o braço em volta dele. Escondidos ali, os nossos corações logo acalmaram os batimentos descontrolados e de inquietos passamos a um sono profundo e sem sonhos reservados para filhotes e tardes quentes de primavera. Acordei com arrepios várias horas depois. Estava já completamente escuro e o calor tênue daquele início de primavera tinha se dissipado. Narigudo acordou ao mesmo tempo que eu, e juntos rastejamos para fora do esconderijo. Um céu noturno pairava sobre Torre do Cervo, com estrelas luzindo brilhantes e frias. O odor da baía era mais forte, como se os cheiros diurnos de homens, cavalos e cozidos fossem coisas temporárias que deviam se render cada noite ao poder do oceano. Percorremos caminhos desertos, passando por pátios de exercícios, celeiros e lugares. Tudo estava quieto e silencioso. À medida que nos aproximávamos da torre central, comecei a ver tochas ainda ardentes e a ouvir vozes ainda envolvidas em conversas, mas tudo isso parecia tomado por uma espécie de cansaço, os últimos vestígios da folia, perdendo a força antes que o alvorecer viesse romper nos céus. Ainda assim, contornamos a torre central a uma longa distância, encontrando gente de sobra. Dei por mim seguindo o narigudo de volta ao estábulo. Ao nos aproximarmos das portas passadas, fiquei imaginando como entraríamos, mas a cauda de narigudo começou a abanar rapidamente à medida que nos movíamos, e até o meu pobre nariz captou o cheiro de Bronco no escuro. Ele se levantou do caixote de madeira em que estava sentado ao lado da porta. Aí está você, disse numa voz calma. Vamos lá então, vamos. E ficou parado ao lado das portas pesadas, abriu-as e nos deixou entrar. Nós o seguimos pela escuridão entre as Nós o seguimos pela escuridão, entre as baias enfileiradas do estábulo, passando por tratadores e adestradores que tinham sido acomodados ali para passar a noite. Depois, pelos nossos próprios cavalos, cães e rapazes do estábulo que dormiam entre eles, e então por uma escadaria que interligava as baias e a falcoaria. Seguimos Bronco para cima por degraus de madeira rangente até alcançar outra porta que ele abriu. A luz amarelo clara de uma vela derretendo sobre a mesa me cegou temporariamente. Continuamos seguindo, agora para dentro de um quarto de teto inclinado que cheirava a bronco, a couro e a óleo, unguentos e ervas que eram parte do seu trabalho. Ele fechou a porta com firmeza atrás de nós e, quando passou por mim e narigudo para acender uma nova vela em cima da outra, que estava sobre a mesa, quase acabada, senti nele o aroma adocicado do vinho. A luz se espalhou e Bronco sentou-se numa cadeira de madeira em frente à mesa. Parecia diferente, vestido com um tecido fino e elegante, marrom e amarelo, e um gibão ornado com fio de prata, pois pôs uma mão no joelho com a palma para cima e Narigudo imediatamente foi até ele. Bronco esfregou as orelhas caídas do cachorro e bateu carinhosamente nas costelas, rindo-se do pó que se levantou do pelo dele. Vocês dois formam um belo par, disse, falando mais para o cãozinho do que para mim. Olhem para vocês. Sujo como vagabundos. Menti hoje para o meu rei por causa de vocês. É a primeira vez na vida que faço uma coisa dessas. Parece que a desgraça de cavalaria vai me levar junto com ele. Disse-lhe que você estava limpo e dormindo profundamente, exausto na viagem. Não ficou nada contente por ter de esperar para te ver, mas felizmente para nós, tinha coisas mais significantes com que se preocupar. A renúncia de cavalaria deixou muitos nobres alvoroçados. Alguns veem nisso uma oportunidade para tirar vantagem, e outros estão desapontados pela traição de um rei que admiravam. Sagaz está tentando acalmar a todos. Deixou espalhar o rumor de que foi Veracidade quem negociou com os Shurda desta vez. Na minha opinião, aqueles que acreditam nisso não deveriam ser permitido andar por aí. Mas eles vieram para olhar Veracidade com novos olhos e começaram a imaginar se
E quando ele será o novo rei? E que tipo de rei ele poderá ser? A desistência e o refúgio de cavalaria para a floresta mirrada deixou todos os ducados alvoroçados, como se tivesse cutucado um vespeiro. Bronco ergueu os olhos do focinho ávido de narigudo. Bem, Fitz, imagino que tenha experimentado um pouco disso hoje. Você quase matou o pobre Garrano de susto, fugindo daquela maneira. Ora, então está magoado? Alguém te tratou mal? Eu deveria saber que alguém te culparia por todo esse alvoroço. Venha cá então, venha. Quando eu hesitei, ele foi até uma cama de cobertores preparada ao lado do fogo e deu umas batidinhas nela, com ares convidativos. Vê? Já existe um lugar aqui, pronto para você. E há pão e carne na mesa para vocês dois. As palavras dele alertaram-me para uma travessa coberta sobre a mesa. Carne confirmaram os sentidos de narigudo, e eu fui subitamente tomado pelo aroma da carne. Bronco riu da nossa corrida alvoroçada em direção à mesa e silenciosamente aprovou a forma como eu dei uma porção a narigudo, antes de encher a minha própria boca. Comemos até ficarmos plenamente saciados, pois Bronco não havia subestimado o quanto um cãozinho e um garoto estariam esfomeados depois dos infortúnios daquele dia. E então, apesar de nossa longa soneca anterior, os cobertores ao pé da lareira pareciam subitamente muito convidativos. De barrigas cheias, enroscando-nos um no outro, com as chamas aquecendo nossas costas, de barrigas cheias, enroscando-nos um no outro, com as chamas aquecendo nossas costas, e adormecemos. Quando acordamos no dia seguinte, o sol já estava a pino e Bronco havia partido. Narigudo e eu comemos o que restava do pão da noite anterior e roemos os ossos dos restos até limpá-los. Antes de descermos dos aposentos de Bronco, ninguém. Antes de descermos dos aposentos de Bronco, ninguém questionou ou pareceu notar a nossa presença. Do lado de fora, outro dia de caos e folia começava. A torre estava ainda mais cheia de gente. Os passos levantavam pó, e as vozes misturadas eram como uma sobreposição entre o sussurrar do vento e o mais distante lamúrio das ondas. Narigudo observou tudo isso. Cada odor Narigudo observou tudo isso. Cada odor, cada imagem, cada som. O impacto sensorial duplicado me deixou tonto. Enquanto andava, fui compreendendo a partir de trechos de conversas que a nossa chegada tinha coincidido com um certo ritual primaveril que reunia as pessoas em festa. A abdicação de cavalaria ainda era o tópico principal, mas não impedia que os espetáculos de marionetes e malabaristas fizessem de cada canto um palco para suas brincadeiras. Pelo menos uma apresentação de marionetes já havia incorporado a queda de cavalaria na sua comédia lasciva. E eu permaneci atônito no meio da multidão e me questionei sobre o significado de um diálogo sobre semear as terras do vizinho que fazia os adultos morrerem de rir. Mas logo as multidões e o barulho se tornaram opressivos para nós, e eu deixei Narigudo saber que eu iria fugir daquilo tudo. Deixamos a torre central atravessando o portão grosso da muralha e passamos pelos guardas interessados em flertar com as foliãs, enquanto estas iam e vinham. Mas um garoto e seu cão saindo atrás de uma família de peixeiros não era nada que chamasse atenção. E, sem melhor distração à vista, seguimos essa família à medida que eles farejavam o caminho afora, pelas ruas que se afastavam da torre e levavam à cidade de Torre do Cervo. Nós nos deixamos levar mais e mais à medida que novos odores exigiam que Narigudo investigasse ao redor e em seguida urinasse em cada canto, até que éramos só ele e eu, vagueando pela cidade. Torre do Cervo era então um lugar áspero e com muito vento. As ruas eram íngremes e tortuosas, e as pedras do pavimento se moviam e escapavam dos seus lugares sob o peso das carroças que passavam. O vento castigava o interior das minhas narinas com o cheiro de algas e barrigadas de peixe, enquanto o gemido das gaivotas e das aves marinhas era uma melodia fantasmagórica sobre o murmúrio rítmico das ondas. O povoado se agarrava ao rochedo íngreme e negro como os moluscos e crustáceos se agarram às docas que se estendem pela baía. As casas eram de pedra e madeira e as mais elaboradas estavam entre as de madeira, construídas na parte mais alta da face rochosa e mais profundamente incrustadas nela.
A cidade de Torre do Cervo estava relativamente sossegada em comparação com as festividades e multidões na torre. Nenhum de nós tinha o bom senso ou a experiência necessária para saber que a região da cidade em frente ao mar não era o melhor lugar para uma criança de 6 anos e um cãozinho vaguearem. Narigudo e eu explorávamos avidamente os lugares, farejando o nosso caminho pela rua do padeiro, passando por um mercado quase deserto e, depois, pelos armazéns e galpões para barcos que ficavam na parte mais baixa do povoado, onde havia água por perto, e andávamos nos cais de madeira com tanta frequência como em areia e pedra. Os negócios aqui corriam como de costume, pouco influenciados pela atmosfera carnavalesca que se fazia sentir lá em cima na torre. Os navios devem atracar e descarregar conforme permitem a subida e a descida das marés, e os que vivem da pesca têm de seguir os calendários dos bichos de barbatanas e não dos homens. Logo, encontramos crianças, algumas ocupadas com as tarefas menores dos afazeres dos seus pais, mas algumas ociosas como nós. Eu me relacionei facilmente com elas, com pouca necessidade de apresentações ou quaisquer outras regras de educação dos adultos. A maior parte delas era mais velha do que eu, mas também havia aquelas da mesma idade ou mais novas. Nenhuma pareceu achar estranho que eu andasse por ali sozinho. Fui apresentado a todas as vistas importantes da cidade, incluindo o corpo inchado de uma vaca que tinha sido levada pelas ondas na última maré. Visitamos um barco novo de pesca em construção numa doca cheia de lascas enroladas de madeira e com forte cheiro de resina derramada. Uma grelha de defumar peixe deixada a Deus dará forneceu uma refeição no meio do dia para meia dúzia de nós. Se as crianças com quem eu estava eram mais mal vestidas e barulhentas do que as que passavam por nós, ocupadas com as suas tarefas, não me dei conta disso. E se alguém tivesse me dito que eu estava passando o dia com um bando de fedelhos vagabundos proibidos de entrar na torre por causa dos seus hábitos de mão leve, teria ficado chocado. Naquela altura, sabia apenas que era um dia subitamente animado e agradável, cheio de lugares aonde ir e coisas para fazer. Havia alguns meninos maiores e mais arruaceiros que teriam aproveitado a oportunidade de intimidar o recém-chegado se Narigudo não estivesse comigo e não tivesse mostrado seus dentes ao primeiro empurrão agressivo. Mas, como não mostrei nenhum sinal de querer contestar a liderança deles, recebi permissão para segui-los. Além disso, estava convenientemente impressionado com todos os segredos deles. Eu até arriscaria dizer que, no final da longa tarde, conhecia melhor o bairro pobre da povoação do que muitos dos que cresceram nele. Não perguntaram o meu nome, chamaram-me simplesmente de novato. Os outros tinham nomes tão simples quanto Ricardo ou Quen, ou tão descritivos quanto Picuinha e Sangra-Nariz. Esta última poderia ter sido uma menina muito bonita em circunstâncias mais favoráveis. Era 1 ou 2 anos mais velha do que eu, mas muito direta e esperta. Meteu-se numa disputa com um menino grande de 12 anos, mas não mostrou medo dos seus punhos, e os insultos da sua língua afiada rapidamente fez todo mundo ficar rindo dele. Aceitou a vitória calmamente e deixou-me maravilhado com a sua dureza, mas os hematomas que exibia na cara e nos braços magros tinham várias nuances em tons de roxo, azul e amarelo, enquanto uma crosta de sangue seco debaixo de uma orelha fazia jus ao seu nome. Mesmo assim, Sangra-Nariz era cheia de vida, e a sua voz era mais estridente do que o barulho das gaivotas que rodopiavam em cima de nós. No final da tarde, estávamos eu, Quen e Sangra-Nariz numa margem rochosa para lá das armações dos pescadores que remendavam as redes, com Sangra-Nariz me ensinando a procurar nas rochas por moluscos bem agarrados, que ela desgrudava como uma perita com o auxílio de um pedaço de pau afiado. Estava me mostrando como usar a unha para arrancar os interiores mastigáveis para fora das conchas, quando outra menina nos chamou com um grito. A capa azul e limpa que ondulava em volta dela e os sapatos de couro nos seus pés a diferenciavam dos meus companheiros. Não veio juntar-se à nossa busca, mas apenas se aproximou o suficiente para chamar. Molly! Molly! Ele está te procurando por todo lado. Acordou quase sóbrio há 1 hora e começou a te chamar por nomes feios assim que descobriu que você tinha desaparecido e que o fogo estava apagado.
Um olhar de desafio, misturado com medo, percorreu o rosto de sangra-nariz. Vá embora, Kita. Mas leve os meus agradecimentos com você. Eu vou me lembrar de você da próxima vez que as marés descobrirem as tocas dos caranguejos. Kita baixou a cabeça num breve sinal de compreensão. Virou-se imediatamente e foi embora pelo caminho por onde tinha vindo. Você está com algum problema? Perguntei a sangra-nariz, que ainda não tinha voltado a revirar as pedras à procura de berbigões. Problema? Bufou de desdém. Depende. Se o meu pai conseguir se manter sóbrio o tempo suficiente para me encontrar, posso estar sim em maus lençóis. Mas é mais do que provável que hoje à noite ele esteja bêbado o suficiente para que nada do que ele atire contra mim me acerte. É mais do que provável, repetiu firmemente quando Gwen abriu a boca para contestar. E com isso, ela voltou à praia rochosa e à nossa busca por berbigões. Estávamos agachados sobre uma criatura cinzenta cheia de patas que tínhamos encontrado encalhada numa poça deixada pela maré, quando a batida de uma bota pesada nas rochas cheias de crustáceos nos fez erguer a cabeça. Com um grito, Gwen saiu correndo pela praia sem olhar para trás. Narigudo e eu demos um salto recuando, e Narigudo atirou-se para cima de mim, os dentes bravamente arreganhados enquanto a cauda fazia cócegas à sua barriguinha covarde. Molly sangra-nariz não foi tão rápida para reagir ou conformou-se ao que iria acontecer. Um homem desajeitado acertou uma pancada no lado de sua cabeça. Era um homem magrinho, de nariz vermelho, esquelético, tanto que o seu punho era como um nó no final do braço ossudo, mas o golpe ainda assim foi suficiente para fazer Molly se estatelar no chão. Crustáceos cortaram os joelhos dela, avermelhados pelo vento, e, enquanto ela engatinhava para o lado a fim de evitar o chute desajeitado que ele lhe apontava, estremeci ao ver os novos cortes encherem-se de areia salgada. Cabrito infiel, não te disse para ficar em casa e tomar conta da mistura? E aqui venho te encontrar batendo perna na praia, com o sebo endurecido na panela. Na torre vão querer mais velas à noite. E o que é que eu vou vender? As 3 dúzias que eu preparei esta manhã. Foi apenas por essa quantidade que você me deixou o pavio. Velho bêbado. Molly tinha se levantado e eu confrontava bravamente, apesar dos olhos cheios de lágrima. O que é que eu ia fazer? Queimar todo o combustível para manter o sebo mole? E aí, quando finalmente me desse mais pavios, não teria como aquecer a caldeira? O vento soprou forte, fazendo o homem cambalear. O vento soprou forte, fazendo o homem cambalear. Veio junto uma bofetada do seu cheiro, suor e cerveja, informou-me narigudo sabiamente. Por um momento o homem pareceu arrependido, mas então as dores da barriga e da cabeça latejante o endureceram. Abaixou-se de repente e apanhou um galho esbranquiçado de madeira trazido pelo mar. Não fale assim comigo, sua fedelha insolente. Fica andando por aí com vagabundos, fazendo sabe-se lá o quê, roubando das grelhas de defumação outra vez, aposto, e me envergonhando mais ainda. Você se atreve a fugir, e por isso vai apanhar o dobro quando eu te pegar. Ela deve ter acreditado nele, pois apenas se encolheu enquanto ele avançava, primeiro levantando os braços magros para proteger a cabeça, e depois, parecendo pensar melhor nisso, escondendo apenas o rosto com as mãos. Eu fiquei ali, petrificado de horror, enquanto o narigudo ganhia com o meu terror e fazia xixi nos meus pés. Ouvi o silvo da vara descendo. Meu coração pulou para fora do meu peito, e eu empurrei o homem, uma força abrupta saltando estranhamente na minha barriga. Ele caiu, como tinha caído o homem do barril no dia anterior, mas este homem tombou agarrando-se ao peito, a sua arma de madeira rodopiando para longe inofensivamente. Estendeu-se na areia. Um espasmo percorreu seu corpo todo e ficou quieto. No instante seguinte, Molly abriu os olhos, recolhendo-se do golpe que ainda esperava. Viu o pai inerte na praia rochosa e o espanto deixou seu rosto inexpressivo. Ela pulou na direção dele, gritando: Papai! Papai, você está bem? Por favor, não morra! Desculpe-me por ser uma menina tão má. Não morra! Eu vou ser boazinha, eu prometo que vou ser boazinha. Ignorando os joelhos ensanguentados, ajoelhou-se ao lado do pai, virando o rosto dele para que não respirasse na areia, tentando em vão fazê-lo se sentar. Eu ia te matar, eu disse a ela. Ele ia te matar, eu disse a ela, tentando compreender a situação. Não, ele me bateu um pouco, quando eu sou má, mas nunca me mataria.
E quando está sóbrio e não está doente, chora e implora para que eu não seja má e que não o irrite. Deve ter mais cuidado para não deixá-lo irritado. Ah, novato, eu acho que ele está morto. Eu próprio não tinha certeza, mas naquele momento ele soltou um gemido horrível e entreabriu os olhos. O ataque que eu tinha feito cair parecia ter passado. Confuso, aceitou as autoacusações de Molly e a sua ajuda ansiosa, e até meu auxílio relutante. Escorou-se em nós dois enquanto serpenteávamos o nosso caminho pela praia rochosa de chão irregular. Narigudo nos seguia, ladrando e correndo em círculos à nossa volta. As poucas pessoas que nos viram passar não prestaram atenção em nós. Imaginei que a visão de Molly ajudando o pai de volta para casa não era tão estranha a nenhum deles. Ajudei-os até a porta da pequena mercearia, com Molly pedindo desculpas em meus soluços a cada passo do caminho. Deixei-os ali, e Narigudo e eu achamos o nosso caminho pelas ruas tortuosas e uma estrada muito inclinada em direção à torre, observando a cada passo as andanças do povo. Tendo agora achado o povoado e as crianças mendigas, sentia-me atraído por eles como um imã durante os dias que se seguiram. Os dias de Bronco eram ocupados com seus afazeres e as noites com a bebida e as comemorações da festa da primavera. Por isso prestava pouca atenção às minhas idas e vindas, desde que a cada noite me encontrasse na cama de cobertores em frente à lareira. Na verdade, penso que não sabia o que devia fazer comigo, a não ser assegurar-se de que eu estivesse suficientemente bem alimentado para crescer saudável e de que dormisse seguro e confortável à noite. Não deve ter sido uma boa época para ele. Tinha sido o homem de confiança de cavalaria e agora que a cavalaria tinha se banido. O que seria dele? Tudo isso devia estar enchendo sua cabeça. E tinha o problema da perna. Apesar dos seus conhecimentos de emplastros e curativos, não parecia ser capaz de fazer funcionarem para si próprios os tratamentos que rotineiramente empregava nos animais. Uma ou duas vezes vi seu ferimento descoberto e estremeceu ao notar o corte rasgado que se recusava a cicatrizar aos poucos, mas que se mantinha inchado e úmido. Em princípio, o bronco começava amaldiçoando e toda noite cerrava os dentes com força enquanto eu limpava o ferimento e punha um novo curativo. Mas à medida que os dias passavam, olhava cada vez mais para o machucado com um desespero doentio. Finalmente conseguiu fechá-lo, mas a cicatriz pegajosa torceu a pele de sua perna e desfigurou seu andar. Não é de admirar que desse pouca atenção a um pequeno bastardo deixado a seus cuidados. E assim eu corria livre como apenas as crianças pequenas podem. E assim eu corria livre como apenas as crianças pequenas podem, sem ser notado na maior parte das vezes. Quando a festa da primavera terminou, os guardas do portão da torre já tinham se acostumado às minhas andanças diárias. Provavelmente pensaram que eu era um garoto de recados, pois a torre tinha muitos desses, apenas ligeiramente mais velhos do que eu. Bem cedinho, na cozinha da torre, aprendi a surrupiar comida suficiente para que Narigudo e eu tivéssemos um belo café da manhã. Sair em busca de outros alimentos, os pães queimados dos padeiros, os berbigões e a alga da praia, e o peixe defumado das grelhas abandonadas, tornou-se um componente regular das minhas atividades diárias. Molly Sangra-Nariz era minha companheira mais frequente. Raramente vi o pai bater nela depois daquele dia. A maior parte das vezes estava bêbado demais para encontrá-la ou concretizar as suas ameaças quando efetivamente a encontrava. Sobre o que eu tinha feito naquele primeiro dia, pensava pouco, a não ser para me sentir grato por Molly não ter percebido que tinha sido eu o responsável. O povoado havia se tornado o meu mundo, enquanto a torre era o lugar para onde eu ia na hora de dormir. Era verão, uma estação maravilhosa numa cidade portuária. Para onde quer que fosse, a cidade de Torre do Cervo estava viva. Para onde quer que eu fosse, a cidade de Torre do Cervo estava viva com as idas e vindas. As mercadorias chegavam pelo rio Cervo, oriundas dos ducados do interior, em barcos grandes e achatados, conduzidos por barqueiros suados. Estes falavam com autoridade de bancos de areia e marcos, e do subir e descer das águas do rio. A carga que traziam subia para dentro das lojas da povoação e dos armazéns. E depois descia de novo para as docas, rumo aos porões dos navios. Estes eram tripulados por marinheiros que praguejavam constantemente e que desprezavam os homens do rio, com os seus costumes de gente do interior.
Falavam de marés e de tempestades e noites em que nem mesmo as estrelas davam o ar da graça para guiá-los, e os pescadores atracavam também nas docas de Torre do Cervo, e eram o grupo mais amistoso, pelo menos quando havia fartura de peixe. Quinn iniciou-me nas docas e tabernas, e me ensinou como um garoto de pés ligeiros podia ganhar 3 ou mesmo 5 moedas por dia para levar mensagens correndo pelas ruas íngremes do povoado. Achávamos-nos espertos e ousados, estragando o negócio dos rapazes mais velhos que pediam 2 moedas ou até mais por um só recado. Penso que nunca fui tão corajoso como naquele tempo. Se fechar os olhos, ainda posso sentir o cheiro desses dias gloriosos. Estopa, resina e lascas frescas de madeira das docas secas, onde os construtores dos barcos trabalhavam com as suas plainas e malhos. O odor adocicado do peixe muito fresco e o cheiro venenoso de uma rede cheia deixava fora por tempo demais num dia quente. Barris de carvalho de aguardente envelhecida de orla da areia, confundindo-se com o cheiro das sacas de lã ao sol. Fardos de feno à espera de adoçar a proa do navio misturavam os seus odores com caixas de melões duros, e todos esses cheiros rodopiavam com o vento da baía, temperado com sal e iodo. Narigudo chamava a minha atenção para tudo que farejava, já que os seus sentidos mais aguçados se sobrepunham aos meus mais fracos. Gwen e eu éramos chamados para ir buscar um marinheiro que tinha ido dizer adeus à esposa ou para levar uma amostra de especiarias a um comprador numa loja. O chefe do porto podia nos enviar correndo para avisar uma tripulação de que algum idiota tinha atado mal as linhas e que a maré estava prestes a levar o navio deles. Mas os recados de que eu mais gostava eram os que nos levavam às tabernas, onde os contadores de histórias e os bisbilhoteiros desempenhavam as suas funções. Os contadores de história narravam as lendas clássicas de viagens de descoberta e tripulações que se aventuraram por tempestades terríveis e de capitães insensatos que naufragavam os seus navios com todos os seus homens. Aprendi muitas lendas tradicionais, mas os relatos que mais me interessavam não vinham dos contadores profissionais, mas dos próprios marinheiros. Suas histórias não eram aquelas contadas à lareira para todo mundo ouvir, mas sim avisos e notícias que passavam de tripulação para tripulação, quando os homens partilhavam uma garrafa de aguardente ou um pão de pólen amarelo. Falavam das capturas que haviam feito de redes tão cheias que quase afundavam o barco, ou de peixes maravilhosos e animais vistos apenas na passagem da lua cheia, que atravessava o rastro deixado pelo navio. Havia relatos de aldeias saqueadas pelos ilhéus, tanto na costa como nas ilhas exteriores do nosso ducado, e histórias de piratas e batalhas no mar, e navios usurpados internamente por traidores. Os relatos mais emocionantes eram os dos salteadores dos navios vermelhos, ilhéus que pilhavam e pirateavam, e que atacavam não só os nossos navios e aldeias, mas até mesmo outros navios ilhéus. Alguns ridicularizavam a ideia de navios de proa vermelha e zombavam daqueles que contavam casos de piratas ilhéus que se viravam contra outros piratas iguais a eles. Mas Quinn, Narigudo e eu nos sentávamos debaixo das mesas com as costas apoiadas às suas pernas, beliscando pãezinhos doces que custavam 1 moeda, e ouvíamos de olhos esbugalhados as histórias de navios de proa vermelha com 1 dúzia de corpos balançando nos seus mastros. Não mortos, não, mas homens presos que se contorciam e gritavam quando as gaivotas vinham para bicá-los. Ouvíamos histórias deliciosamente assustadoras, a ponto de as tabernas abarrotadas nos parecerem geladas, e então corríamos de volta às docas para ganhar mais 1 moeda. Uma vez, Quinn, Molly e eu construímos uma jangada com tábuas descartadas na costa e navegamos com nossos remos improvisados para cá e para lá, debaixo das docas. Deixámo-la ali ratada, e quando a maré veio, uma parte inteira da doca se soltou, danificando 2 esquifes. Durante dias, morremos de medo que alguém descobrisse que nós éramos os culpados, e uma vez o dono de uma taberna puxou as orelhas de Quinn e acusou-nos de roubá-lo. A nossa vingança foi um arenque fedido que colocamos debaixo dos suportes do tampo e uma das suas mesas. O peixe apodreceu, fedeu e atraiu moscas durante vários dias até que ele o encontrasse.
Aprendi várias habilidades durante as minhas andanças: comprar peixe, remendar redes, construir barcos e ficar à toa. Aprendi ainda mais sobre a natureza humana. Um apto Tornei-me um rápido julgador de personalidades, identificando quem efetivamente pagava a moeda prometida por uma mensagem entregue, e quem apenas ria da minha cara quando eu voltava para receber o pagamento. Sabia a qual padeiro podia mendigar e de que lojas era mais fácil roubar. E Narigolo estava sempre ao meu lado, tão vinculado a mim agora que a minha mente raramente se separava por completo da dele. Eu usava os seus olhos, nariz e boca como se fossem meus, e nunca passou pela minha cabeça que isso fosse sequer um pouco estranho. Assim se foi a melhor parte do verão, porém, no belo dia, em que o sol cavalgava num céu mais azul do que o mar, a minha sorte grande chegou ao fim. Molly, Quinn e eu tínhamos sorropiado uma fileira inteira de linguiça, de fígado, e íamos fugindo pela rua abaixo com um legítimo dono atrás de nós. Narigudo estava conosco, como sempre. As outras crianças acabaram aceitando-o como parte de mim. Penso que nunca passou pela cabeça deles suspeitar da nossa união de mentes. Nós éramos um novato e o narigudo, e provavelmente eles pensaram que era apenas por meio de um engenhoso truque qualquer que Narigudo sabia antes de eu atirar para onde devia correr para apanhar sua parte da recompensa. Havia, portanto, 4 de nós correndo pela rua congestionada, passando as linguiças da mão encardida para a boca úmida e de volta à mão, enquanto atrás de nós o dono gritava e nos perseguia em vão. Então, Bronco saiu de uma loja. Eu ia correndo na direção dele. Nós nos reconhecemos num instante de consternação mútua. A expressão sombria que surgiu no seu rosto me deixou sem nenhuma dúvida sobre a minha conduta. Fugi. Decidi num fôlego. Decidi num fôlego. E esquivei-me das mãos que se estendiam para mim, apenas para descobrir num súbito engano que, de alguma forma, eu tinha corrido diretamente para os braços dele. Não gosto de falar do que aconteceu depois disso. Apanhei, não apenas de Bronco, mas do dono das linguiças, que estava furioso. Todos os meus cúmplices, com exceção de Narigudo, evaporaram pelos cantos e recantos da rua. Narigudo ficou rosnando para Bronco, e também apanhou e foi repreendido. Observei com agonia Bronco tirar moedas da bolsa para pagar o homem das linguiças. Ele me segurou firme pelas costas da camisa, de tal forma que quase me ergueu no ar. Quando o homem das linguiças partiu e a pequena multidão que tinha se reunido para ver a minha humilhação se dispersou, ele finalmente me libertou. Tentei interpretar o olhar de repugnância que ele lançou sobre mim. Com mais uma palmada com as costas da mão na parte de trás da minha cabeça, ordenou-me: para casa. Agora. Assim fomos, e mais depressa do que tínhamos ido qualquer outra vez. Encontramos a nossa cama de cobertores diante da lareira e esperamos ansiosamente. Esperamos durante toda a longa tarde e o início da noite. Ficamos ambos com fome, mas sabíamos que era melhor não sair dali. Tinha alguma coisa no rosto de Bronco que era mais assustadora que a fúria do pai de Molly. Quando ele chegou, já era noite. Ouvimos os passos na escada e não precisei dos sentidos mais aguçados de Narigudo para saber que Bronco tinha bebido. Encolhemo-nos quando ele entrou no quarto à meia luz. A sua respiração estava pesada e ele levou mais tempo do que de costume para acender todas as velas e partir da vela única que eu tinha acendido. Em seguida, deixou-se cair num banco e olhou para nós dois. Narigudo ganhou e deitou-se de lado numa súplica de filhote. Desejei fazer o mesmo, mas me contentei em olhar para ele temerosamente. Passado um momento, ele falou: Fitz, o que aconteceu com você? O que é que aconteceu com nós dois? Correndo pelas ruas com ladrões vagabundos. Você, que tem o sangue dos reis correndo nas veias, em matilha como um animal. Permaneci calado. Eu sou tão culpado quanto você, eu imagino. Venha cá, então. Venha cá, garoto. Eu me aventurei um passo ou dois em direção a ele. Eu não queria me aproximar demais. Bronco franziu a sobrancelha ao ver que eu titubeava. Você está aleijado, garoto? Abanei a cabeça. Então venha cá. Hesitei, e Narigudo ganhou numa agonia de indecisão. Bronco olhou para ele de relance, surpreendido. Eu podia ver a mente dele trabalhando em meio à névoa induzida pelo vinho. Seus olhos moveram-se do cachorro para mim, e de volta ao cachorro, e uma expressão de nojo tomou conta de seu rosto. Abanou a cabeça. Lentamente ergueu-se e caminhou para longe da mesa e do cachorro, acariciando a perna ferida. Num canto do quarto havia uma
pequena prateleira que continha uma variedade de ferramentas e objetos empoeirados. Lentamente Bronco esticou-se para pegar um objeto e trazê-lo abaixo. Era feito de madeira e couro e estava endurecido pela falta de uso. Balançou e a tira curta de couro restalou contra a perna dele. Sabe o que é isso, garoto? Perguntou com delicadeza, numa voz gentil. Eu abanei a minha cabeça em silêncio. Chicote para cães. Olhei para ele, atônito. Não havia nada na minha experiência ou na de Narigudo que me dissesse como reagir àquilo. Bronco deve ter notado a minha confusão. Abriu um largo sorriso e sua voz continuou amigável, mas detectei que aquela atitude escondia algo, como se estivesse à espera de alguma coisa. É uma ferramenta, Fitz. Um instrumento de ensino. Quando você tem um cãozinho que não presta atenção, quando diz a um cachorro venha cá e o cachorro se recusa a vir. Bem, algumas chibatadas com isto, e o cão aprende a escutar e a obedecer. Bastam apenas alguns cortes bem fundos para um cachorro aprender a prestar atenção. Falava casualmente, enquanto baixava o chicote e deixava a tira curta do couro dançar suavemente pelo chão. Nem Narigudo nem eu conseguíamos desgrudar os olhos daquilo, e quando ele subitamente moveu o objeto na direção de Narigudo, o cachorro soltou um ganido de terror e deu um salto para trás, correndo para se esconder atrás de mim. Bronco abaixou-se devagar, cobrindo os olhos enquanto se inclinava sobre um banco ao lado da lareira. Oh, Eda, murmurou entre os dentes, num tom entre prece e praga. Eu adivinhei. Eu suspeitei quando vi os dois correndo juntos daquela maneira, mas malditos sejam os olhos de El. Eu não queria estar certo. Não queria estar certo. Nunca na vida bati num cachorro com esta coisa maldita. Narigudo não tinha nenhum motivo para ter medo, a menos que você estivesse compartilhando a mente dele. Qualquer que tivesse sido o perigo, percebi que havia passado. Eu me abaixei para me sentar ao lado de Narigudo, que rastejou para meu colo e começou a tocar meu rosto ansiosamente com o nariz. Tentei acalmá-lo, sugerindo que esperássemos para ver o que aconteceria a seguir, garoto e cachorro. Sentamos-nos observando a quietude de Bronco. Quando ele finalmente levantou a cabeça, eu fiquei impressionado ao ver que ele parecia estar chorando. Como minha mãe. Eu me lembro, em pensamento, mas estranhamente não consigo me recordar de uma imagem dela chorando, apenas o rosto sofrido de Bronco. Fitz, garoto, venha cá, disse suavemente, e desta vez havia qualquer coisa na sua voz que não podia ser desobedecida. Eu me levantei e fui até ele, com o narigudo grudado em mim. Não, disse ele ao cachorro e apontou para um lugar ao lado de suas botas, mas a mim ele me levantou e me sentou ao banco ao seu lado. Fitz começou e fez uma pausa, inspirou profundamente e recomeçou. Fitz, é errado, é ruim, muito ruim o que você tem feito com este cachorro. É antinatural, é pior que roubar ou mentir. Faz deste de um homem menos que um homem. Você compreende? Olhei para ele com cara de nada. Ele suspirou e tentou outra vez. Rapaz, você tem sangue real, bastardo ou não. Você é filho de cavalaria da antiga linhagem. E isso que você tem feito é errado. Não é digno de você, compreende? Abanei a cabeça em silêncio. Aí está. Viu? Você não está mais falando. Agora fale comigo. Quem te ensinou a fazer isso? Fazer o quê? Senti a voz trêmula e desafinada. Os olhos de Bronco se arregalaram. Percebi o esforço que fazia para se controlar. Sabe o que eu quero dizer? Quem te ensinou a ficar com o cão? Com a mente dele, a ver as coisas com ele, a deixá-lo ver com você e dizerem coisas um para o outro. Refleti sobre isso por alguns momentos. Sim, era isso que estava acontecendo. Ninguém, respondi por fim. Simplesmente aconteceu. Passamos muito tempo juntos, acrescentei, pensando que aquele fato ajudaria a explicar o que tinha acontecido. Bronco me olhou firme e sério. Você não fala como uma criança, observou de repente, mas ouvi dizer que era assim que acontecia com os que tinham a antiga manha. Que desde o princípio não eram verdadeiramente crianças, sabiam sempre demais, e à medida que se tornavam mais velhos, sabiam ainda mais. Era por isso que nunca era considerado um crime, nos velhos tempos, caçá-los e queimá-los. Compreende o que eu estou te dizendo, Fitz? Abanei a cabeça, e, quando ele franziu as sobrancelhas em meu silêncio, eu me apressei em acrescentar. Mas estou tentando.
O que é a antiga manha? Bronco pareceu incrédulo e depois desconfiado. Garoto, ameaçou-me, mas eu apenas olhei para ele. Um momento depois, aceitou a minha ignorância. A antiga manha começou lentamente. Seu rosto tornou-se sombrio e ele olhou para baixo, para as mãos, como se lembrasse de um velho pecado. É o poder do sangue animal. Da mesma forma que o talento vem da linhagem dos reis, começa como uma bênção dando a você as línguas dos animais, mas depois se apodera de você e te puxa para baixo. Faz de você um animal como os outros, até que finalmente não há sequer um resquício de humanidade em você. E você corre e late e prova sangue, como se a matilha fosse tudo o que você alguma vez na vida tivesse conhecido, até que nenhum homem possa olhar para você e pensar que um dia foi um homem. O tom de voz dele baixava à medida que falava, e ele não olhava para mim, mas tinha se virado para o fogo e olhava fixamente as chamas que começavam a se extinguir. Há quem diga que um homem então toma a forma de um animal, mas que mata com a paixão de um homem e não com a simples fome de um animal. Mata pela matança. É isso que você quer, Fitz? Pegar o sangue dos reis que você tem e afogá-lo no sangue selvagem de animais caçadores? Ser uma fera no meio de feras, simplesmente em nome do conhecimento que isso traz para você? Pior ainda, pense no que vem antes: o cheiro de sangue fresco afetando seu humor, a vista da presa anuviando seus pensamentos. A voz dele tornou-se ainda mais suave e eu ouvi o nojo que ele sentia quando me perguntou: quero acordar com febre e encharcado de suor, porque em algum lugar há uma cadela no cio e o seu companheiro a fareja? É esse o saber que quer levar para a cama da sua dama? Encolhi-me ao lado dele. Não sei, respondi com uma voz frágil. Ele virou o rosto para mim, indignado. Não sabe? Ele resmungou. Eu te digo aonde é que isso vai te levar. E você diz que não sabe? A minha língua ficou seca e narigudo encolheu contra os meus pés. Mas eu não sei, respondi em protesto. Como eu posso saber o que vou fazer até que o tenha feito? Como posso dizer? Bem, se você não pode dizer, eu posso. Ele rugiu. E foi então que eu percebi o quanto ele tinha controlado o fogo do seu temperamento e também o quanto tinha bebido naquela noite. O cachorro vai. E você fica. Você fica aqui. Os meus cuidados. Onde eu posso ficar de olho em você. Se Cavalaria não me manterá ao seu lado, é o mínimo que posso fazer. Vou garantir que o filho dele cresça para ser um homem, e não um lobo. Farei mesmo que mate nós dois. Ele saltou do banco para agarrar Narigudo pelo cangote. Pelo menos era essa sua intenção, mas o cachorro e eu nos desviamos dele. Juntos nos precipitamos para a porta, mas a tranca estava fechada, e antes que eu pudesse desprendê-la, Bronco estava em cima de nós. Chutou Narigudo para o lado e me pegou pelo ombro, empurrando-me para longe da porta. Vem aqui, cachorro, ordenou, mas Narigudo fugiu para o outro lado. Bronco ficou parado diante da porta, arfando e nos encarando, e eu captei a subcorrente raivosa dos seus pensamentos, a fúria que o incitava a nos esmagar, resolvendo de vez o problema. Havia uma camada de controle acima daquilo tudo, mas esse breve deslumbre foi o suficiente para me aterrorizar. E quando ele subitamente investiu nossa direção, eu o repeli com toda a força do meu medo. Ele caiu subitamente como um pássaro apelejado durante o voo e sentou-se por um momento no chão. Inclinei-me e apertei narigudo contra mim. Bronco chacoalhou lentamente a cabeça, como se estivesse tirando gotas de chuva do cabelo. Ele ficou de pé, agigantando-se diante de nós dois. Está no sangue dele, eu ouvi resmungar para si mesmo. No sangue maldito da mãe, e isso não me admira. O rapaz tem de ser ensinado. E então ele olhou nos meus olhos e me deu um aviso. Fitz, nunca mais faça isso comigo. Nunca mais faça isso comigo. Nunca. Agora, dê esse cachorro. Avançou outra vez na nossa direção, e quando senti a ira que ele escondia, não pude me conter. Eu o repeli outra vez, mas desta vez a minha defesa encontrou um bloqueio que me empurrou de volta, o que me fez tropeçar e cair, quase desmaiando, a minha mente envolta em escuridão. Bronco inclinou-se sobre mim. Eu te avisei, disse suavemente. E sua voz era como o rosnar de um lobo. Então, pela última vez, senti os meus dedos agarrarem o cangote de narigudo. Ergueu o cachorro e levou, sem ser rude, para a porta. A tranca que eu não tinha conseguido desprender foi rapidamente aberta por ele.
e logo em seguida ouvi o som pesado das suas botas pelas escadas abaixo. No instante seguinte, eu estava recuperado e em pé, atirando-me contra a porta, mas Bronco a havia fechado, mas não sei como, pois lutei em vão contra a tranca. O contato com o narigudo foi se perdendo à medida que ele era levado para longe de mim, deixando em seu lugar uma solidão desesperadora. Choraminguei e uivei, cravando as unhas na porta, procurando pelo meu vínculo com ele. Houve um súbito lampejo de dor ardente e Narigudo desapareceu, quando seus sentidos caninos me desertaram completamente. Gritei e chorei como uma criança de 6 anos grita e chora, e soquei em vão as tábuas de madeira grossa. Horas pareciam ter se passado até que Bronco voltasse. Ouvi a sua passada e ergui a cabeça de onde jazia, arfante e exausto diante da porta. Ele a abriu e me pegou habilmente pelas costas da camisa quando eu tentei fugir porta afora. Atirou-me de volta para o quarto, bateu a porta com força e trancou-a outra vez. Eu me joguei contra ele sem dizer uma palavra, e um choramingo se desprendeu da minha garganta. Bronco sentou-se cansadamente. Nem pense nisso, garoto. Ele me precaveu, como se pudesse ouvir os meus planos mirabolantes para a próxima vez que me deixasse sair. Ele se foi. O cachorro se foi, e é uma perda dos diabos, pois era de bom sangue. A linhagem dele era quase tão antiga quanto a sua, mas prefiro desperdiçar um cão do que desperdiçar um homem. Eu não me mexi, e então ele acrescentou quase gentilmente: livre-se das saudades dele, dói menos assim. Mas não foi isso o que fiz. E naquele momento pude ouvir na sua voz que ele não esperava realmente que eu fizesse isso. Suspirou e moveu-se com lentidão enquanto se preparava para deitar. Não voltou a falar comigo, apenas apagou a lâmpada e acomodou-se na cama. Mas não dormiu, e ainda faltavam várias horas para a madrugada, e quando ele se levantou, ergueu-me do chão e colocou-me no lugar quente que o seu corpo havia deixado entre os cobertores. Então saiu outra vez, e não voltou por várias horas. Quando quanto a mim, fiquei desolado e com febre por vários dias. Bronco, creio eu, espalhou que eu tinha uma doença qualquer de criança e fui deixado em paz. Passaram-se dias antes de permitir que eu saísse outra vez, e mesmo assim, não pude ir sozinho. Depois disso, Bronco foi bastante cauteloso para garantir que eu não tivesse uma nova oportunidade de me conectar a outro animal. Tenho certeza de que pensou que havia sido bem sucedido e até certo ponto foi, uma vez que eu não tive nenhum vínculo exclusivo com algum cão ou cavalo. Sei que tinha boas intenções, mas eu não me sentia protegido por ele, apenas confinado. Ele era um carcereiro que garantia o meu isolamento com um fervor fanático. Uma solidão absoluta foi então plantada em mim e vincou raízes profundas no meu íntimo.